eu sou a Luana, do 2º ano do ensino médio do Colégio Policário. E aí, pessoal, eu sou o Lucas Magalhães, também do Colégio Policário do 2º ano, e a gente tá aqui no podcast que a gente vai falar sobre inteligência artificial, utopia ou distopia. Para isso, a gente trouxe a nossa amiga Giovana Mello, do 2º ano do ensino médio, a nossa professora de itinerário de comunicação, Amanda Zilli, e você sabe o que é inteligência artificial? Não, o que seria? Inteligência artificial, para quem não sabe, é a capacidade de uma inteligência tecnológica simula a inteligência humana para ela conseguir resolver alguns problemas do cotidiano. E agora eu irei fazer uma pergunta para Giovana. Giovana, você costuma usar o ChatGPT? Eu, como aluna do ensino médio, vejo muito a galera usando, meus amigos, a escola em geral. Todo mundo usa hoje em dia. Mas eu, por experiência própria, não usei muitas vezes. Se eu usei umas 5 vezes foi muito. E eu utilizo bastante para fazer resumos, textos, redações. Não as suas, claro. Mas foi um uso muito vago, sabe? Tipo, eu só fui escrevendo. Só fiz ela não faz as minhas redações. Tem outro professor de redação lá? Espertinho. Mas professora, você acha isso daí da hora? Tipo, você acha que isso prejudica ou ajuda o aluno a resolver ali a questão, as tarefas? Eu acho que o ChatGPT, ele pode tanto prejudicar um aluno, quanto ele pode beneficiar a educação de modo geral. Ele vai beneficiar se ele for trazido para dentro da escola, para dentro da sala de aula, de maneira mediada, né? Se os professores mostrarem para os alunos que o chat pode apresentar falhas, que o chat também pode trazer resultados mais produtivos se ele tiver comandos mais pontuais, e tudo isso precisa ser mediado. Né? Por outro lado, eu acho que ele pode prejudicar um aluno que, assim como a Giovana, usou só para se livrar da tarefa, para entregar logo a redação, né? Fez sem pensar que ele poderia ser uma ferramenta de estudo e não uma ferramenta que vai fazer atividade para ele, né? Ou por ele. Ele não estava estudando ali o que ele estava escrevendo. Porque depois, por exemplo, quando ela for fazer lá a redação do Enem, dos vestibulares, enfim, verdade, ela não vai poder usar o ChatGPT. E aí ela vai se ver sem condições de fazer aquilo sozinha. Então, tudo vai depender da maneira como ele for utilizado. Então, assim, não dá pra ser um uso quase que clandestino, né? Eles usam escondidos. Não dá pra usar sim, Giovana. Pode usar, inclusive, pra fazer as redações, mas não peça pra ele fazer a redação pra você. Mostre pra ele o que você quer em cada parágrafo. Qual repertório sociocultural você quer que ele inclua, né? Ajuda o chat a te ajudar. Depois dessa, eu vou até começar a usar, né? Porque eu não usei muito. Não, a gente vai usar pra sempre. Pessoal, esse foi a primeira parte. A gente vai pra segunda parte desse bloco, que a gente também vai continuar falando sobre inteligência artificial, tá? Fica tranquilo. E a gente só fica essa mensagem pra vocês: fique no comando, não deixe de ser comandado pelo ChatGPT. Saiba usar ele de forma consciente, tá bom? É isso. E aí, pessoal, agora a gente tá no segundo bloco e a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial, só que agora a gente tem uma diferença. A gente tá com o coordenador Daniel. Fala, Lucas. Fala, Luana. É isso, tamo junto. E aí também te trouxe o Rafael Trindade, o aluno mais inteligente que eu já vi na face da Terra. A nota dele, meu Deus. O cara ganha qualquer Olimpíada que o cara entra. E a gente vai ter uma questão da inteligência artificial um pouco mais filosófica. A gente vai entrar em uns ramos e umas conversas mais doidas. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você acha que o ChatGPT impacta de alguma forma o mercado de trabalho, Rafael? Bom, o ChatGPT, enquanto uma inovação tecnológica, ele com certeza vai afetar o mercado de trabalho igual todas as outras inovações tecnológicas que a gente teve até agora. Então, o ChatGPT é uma inteligência artificial generativa de texto, igual o Bard do Google, que ele é baseado numa arquitetura de transformador. O que essa inteligência artificial faz? Ela pega dados que você dá para ela, igual o ChatGPT, ele tem todos os dados que estão na internet liberados para ele até 2021, o Bard do Google, no entanto, ele consegue usar em tempo real tudo que a gente tem na internet. E com isso, ele pega as informações que a gente dá para eles e consegue juntar elas, certo? Sim. Então ele simula, igual o Lucas tinha falado na outra parte, a inteligência humana, porque ele não tem noção do que ele está falando. Ele pega as informações que a gente dá para ele e junta elas
como a gente pede para ele juntar. Ele não consegue fazer associações novas igual nós conseguimos. Então, porque também ele não tá ligado na internet, né? O chat GPT. O chat GPT ele tá desconectado, diferente do Bard. O Bard tá até agora dentro da internet em tempo real, você consegue perguntar pra ele o que tá acontecendo agora no mundo, ele consegue te responder. Como que é? Bard? Bard. B-A-R-D, da Google. Sabia. Liberou agora há pouco no Brasil. Acho que mês passado. Caraca, interessante. A gente também tem o Bing, acho que é da Microsoft, Bing, né? É da Microsoft. Bing da Microsoft. Mas eles são tão potentes quanto o ChatGPT? Então, a gente tem várias versões de ChatGPT, né? Tem a versão 1, 2 que já não existem mais, se eu não me engano. E tem o 3, que é o que a gente usa, e tem o 4 que você tem que pagar pra usar. Eu não sei muito bem qual que é a diferença do 4 e do 3, mas o Bard, ele consegue bater bem de frente com o ChatGPT em processamento e gerar fala parecida com a fala humana. Então, como eles só conseguem fazer o que a gente pede pra eles fazer com prompts, igual a Amanda falou de prompts pontuais, você fala pra ele fazer algo, a gente consegue usar eles pra gerar, por exemplo, relatórios, coisas procedurais e que a gente gastaria tempo fazendo. Por exemplo, um relatório de uma empresa, você pode dar os dados para a inteligência artificial e ela vai gerar o relatório para você. Um relatório que é algo que você não precisa colocar muita criatividade, você só fala, tenho esses dados, dá o banco de dados para ele e fala o que você quer que ele faça com esses dados. Então, você consegue diminuir o esforço que as pessoas, os trabalhadores precisam colocar para fazer algo e reduzir isso para tornar mais eficiente todo o processo de trabalho. Então, principalmente, claro, como a inteligência geradora de textos, ele consegue juntar as informações e esses vão ser, provavelmente, a área que mais vai ser afetada. Só que, com isso, a gente conseguiria aumentar a eficiência da empresa, por exemplo. E a gente conseguiria se voltar para coisas novas. Só que isso vai depender muito de como a gente vai conseguir aplicar essas inteligências artificiais. A gente poderia voltar para algo que a pessoa que fazia o relatório, pegava todas as informações, fazia todo aquele trabalho de juntar elas, ela vai poder se voltar para algo diferente da empresa para mais inovação. Inovação gera inovação. Só que a gente não pode dizer se é isso ou não que vai acontecer, porque depende muito de como ela vai ser utilizada. Então, a gente não pode dizer que se ele vai afetar de forma benéfica ou não, mas a gente sabe que ele vai afetar com certeza. Isso aí é interessante que ele falou, que se é benéfico ou maléfico, né? Assim, recentemente foi feita uma carta aberta que pedia para parar com os treinos e o avanço do ChatGPT. Então, fica a pergunta aí, você acha que, na sua opinião, você acha que a inteligência artificial ela é utópica ou ela é distópica? Bom, vamos começar assim, então. Sobre parar de se utilizar o ChatGPT. Eu acho que a gente precisa começar a aprender a usar o ChatGPT, né? Como dito, né, no bloco anterior, a gente precisa dar os comandos melhores e assim, somos nós, né? O ser humano é que vai ter a criatividade de colocar aquele comando para que ele possa nos dar diretrizes, outras criações e etc, da qual a gente talvez naquele momento não vai conseguir. Sim. Agora, entrando um pouco mais nessa questão filosófica, se é utópico ou distópico, né? Acho que vale a pena a gente definir o que é utopia e o que é distopia. E elas são contraposições, né? O utópico é uma realidade bonita, fantasiosa, enquanto o distópico é uma realidade também imaginária, só que opressora. Então, assim, eu acho que eu até gostaria de devolver, né? Tendo em vista essas duas questões, a gente pode achar que ela é utópica ou distópica? Ou ela é realmente uma coisa já da nossa prática cotidiana, né? Ou seja, a gente fala assim de chat GPT, mas a gente pensa em inteligência artificial de maneira um pouco mais ampla, ela é uma coisa totalmente real, né? Ou seja, ela é uma coisa que já está estabelecida do nosso cotidiano. Então, para mim, né, é uma realidade nem utópica nem distópica, ou seja, ela está posta, ela está colocada pra gente. A gente precisa aprender a não ser dominado por essa questão. Se a gente não aprender a dominar essas ferramentas, porque o ChatGPT foi criado por um ser humano, né? Não foi uma inteligência artificial que criou o ChatGPT. Então, assim, se nós criamos, a gente que nos prenda a aprender, a aprendê-la, né? Ou seja, existe um filósofo do século XIX que na introdução do livro dele, ele diz pra gente que nós, seres humanos, a gente cria coisas e aí a gente tem a mania de deixar a criatura nos criar. Ou seja, a gente não consegue entender, ela nos domina, né? A própria criatura
nossa vai dominar a gente. E o ChatGPT é uma ferramenta extremamente importante, falando inclusive de mercado de trabalho. As escolas, né, ou seja, nós no nosso colégio, a gente utiliza, né, aqui em conversas, smartwatches, etc. E o ChatGPT é muito importante porque ele também ele facilita o trabalho do professor e ele pode fazer com que o professor ele despenda de um tempo maior por um preparativo melhor para os seus alunos, etc. Né? Então, tipo, você não é nem utopia, nem distopia, já é uma realidade. É uma realidade. Já tá entre os nossos meios, né? É uma realidade. Não existe ninguém entre os nossos alunos que fala assim, você nunca fez um trabalho no chat GPT? Você nunca fez? Claro que Claro que é impossível não acontecer. Eu acho que já. A Giovana fez. A gente exemplo. O nosso papel vai ser, na verdade, ajudá-los a dominar essa ferramenta e não ser dominado por ela. Ser dominado por ela é colocar lá, faça uma redação para mim, nota 1000, falando sobre tal tema, pegar, recortar, colar e entregar pro professor. Isso não gera E isso é uma dominação da ferramenta sobre nós. Verdade. Agora, a gente precisa ler aquilo e dentro dos fragmentos daquilo que é proposto e falar assim, mas eu acho que esse negócio pode ser melhorado. E a gente dá comandos para que melhore. Ou seja, aí a gente vai cada vez mais dominando essa ferramenta. Então ela é uma realidade, né? E ela pode cometer erros. Inclusive, enquanto eu estava usando o chat GPT, eu perguntei coisas para ele sobre equações de astronomia e ele respondeu uma equação errada e ele resolveu um exercício errado. Então, você não pode confiar em tudo que ele fala. Por exemplo, fizeram um teste, eu não lembro onde que fizeram, mas perguntaram ao ChatGPT sobre problemas de engenharia de software. E ele errou a maioria das perguntas. Então as pessoas falaram, então é melhor continuar usando Stack Overflow, porque senão você vai se ferrar. E isso é muito verdade, porque se você colocar simplesmente, faça uma redação e você vai simplesmente acatar tudo aquilo não pode ser verdade. Então, além de uma postura de tentar aprender com o ChatGPT, você tem que ter uma postura de corrigir ele. Porque ele também está aberto a erros. Assim como humanos, porque ele é feito por humanos, igual o Daniel disse. Não, mas eu não sabia que inteligência artificial podia errar, mano. Então, não só questões de astronomia ou física, matemática, química, mas como também filosofia, né? Ou seja, nossa, verdade. Porque o ChatGPT, por ele não estar ligado na internet, as respostas que ele vai te dar são todas as coisas, são todas as respostas que foram, que alimentaram aquele programa. Sim. E se você pensar filosofia, se você pensar história, existem vertentes dentro da filosofia, da história. Não existe só uma verdade, né, na filosofia. Aí o chat aí eu acho que é um assunto para outra conversa, não uma verdade ou não. Volta, hein? Mas dependendo do seu algoritmo, de que você pesquisa no seu computador e como você pergunta para aquilo, uma resposta vai ser dada a você. E pode ser que para o Rafael, a pesquisa e a forma como ele vê no computador dele, a resposta vai ser outra. Então, e ela pode ser contraposta. Né? Vertentes filosóficas e vertentes históricas, muitas vezes elas podem ser contrapostas. Então, assim, não vamos dizer que seja um erro, mas há uma forma que vai ser dada para a gente, uma resposta que vai ser dada, que são contrapostas. E aí cabe a gente... Por isso que a gente fala aqui, né? Cabe a gente entender essa estrutura. Saber como como é que fala? Manusear essa tecnologia. Verdade. Papo bom, mano. Muita coisa aqui que eu não sabia. Verdade. Pessoal, vocês também como eu, aprendeu muita coisa muito nova aqui. Fique atento aí que a gente vai lançar sempre em novos blocos. E a gente já vai acabar o papo nosso aqui por aqui. Muito obrigado, Daniel. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima, hein? É isso. Tchau. Beijo. E é bom também que a gente abrange mais conhecimentos.